Eu sou o Sandro Luiz, sacerdote do Templo de Umbanda, Caboclo Tupinambá Estão das Matas, e sou o visitário de hoje do Saravá Visita. Olá, boa noite a todos. Estamos hoje aqui estreando o primeiro episódio da nova temporada do programa Saravá Visita. E com quem vai começar? Com ele, né? Axé. Não podia ser diferente, padrinho do nosso canal. A gente veio aqui. Esse programa tem um objetivo de levar mais conhecimento para as pessoas que gostam da Umbanda, de toda a espiritualidade, levar um pouco mais do que acontece nas casas, nos templos, tudo que estiver envolvendo a espiritualidade. E começamos aqui pela sua casa. A gente queria que você falasse um pouquinho, Pai Sandro, né? Para quem não conhece, acho difícil alguém não conhecer, mas a gente queria conhecer um pouquinho, contar a sua história, como é que é o Sandro aqui, o Pai Sandro aqui do terreiro? Primeiro, obrigado pelo convite. Para nós é um prazer estar junto de novo com vocês, mais uma vez. Xalá abençoe todos nós. Eu fico muito feliz em falar da nossa casa, porque é uma casa, é uma Umbanda raiz, né, uma Umbanda tradicional. Nós somos filhos de Pai Jaú, eu sou neto de Pai Jaú. Eu tive a sorte nessa vida de meu pai de santo ser meu pai sanguíneo. De registro, se não me falha a memória, essa casa tem mais de 50 anos de registro. Foi filiada, é filiada ainda hoje à Federação Paulista de Umbanda, que foi como presidente Demétrio Domingos, que já faleceu, que hoje é o Edson dos Anjos, que é o presidente. E nós temos de história mais de 50 anos, essa casa tem. E como filho único, eu sou o sucessor do meu pai, sou herdeiro dessa grande casa aqui de Tupinambá, Estão das Matas. Que bacana, não? Para o nosso trabalho por na perfeita paz e na perfeita harmonia. Saravá abertura desse trabalho. Cuidado com o tempo. Vocês aí também, cuidado com o tempo. Energia. Acordem, energia, tá bom? Hoje a Nossa Senhora, a licença de Oxalá, Oxalá, para abrir a nossa gira e os trabalhos começar. Senhor Ogum está de Roma, Deus coisa para mim. Hoje, a sua casa tem quantos filhos, tanto de incorporação quanto médios em desenvolvimento? Hoje nós temos 209 médios. E todos
já trabalhando? A gente só não conseguimos que os 209 estejam no mesmo dia de gira por causa do espaço, né? Mas tem atuantes, 209 sempre estão vindo na quinta, no sábado. Eles se revezam entre eles. Se um dia eu não proíbo ninguém de vir, a gente só diferencia um pouco a gira de quinta, que é desenvolvimento, e o médio que está mesmo iniciando, eu não aconselho eles a vir no sábado ainda, porque a gente não consegue dar atenção para o médium. Então, eu peço para eles esperarem um pouco na quinta, aí de vez em quando eu vou deixando vir no sábado, para ir pegando um pouco também da energia, que é diferente dos dias de giro de atendimento. Hoje a gente veio aqui num trabalho de desenvolvimento, a gente acompanhou desde o início, pudemos pegar um pouco da Curimba tocando, enfim, tudo o que aconteceu, né? E a gente viu que a casa cheia, né? Tem muita gente buscando esse desenvolvimento, procurando crescer espiritualmente, né? Como é que sempre foi assim a casa? Meu pai sempre, mesmo na época de alugado, que a gente pagava aluguel, o terreiro do meu pai sempre foi grande. E sempre teve muitos médios. O seu Tupi sempre falou, ele falava que a casa dele é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Então, já é dessa casa, a gente abraça muito, né? A gente acolhe muito, que é a Umbanda, mas a gente pratica isso, esse acolhimento, esse abraço, e as pessoas vêm e se sentem em casa. Então, a gente, lógico, né, com todo carinho, com amor, mas sempre com disciplina, né? Senão sim, a gente pode observar isso assim, muito bem, né? As pessoas realmente se envolvem, né? Se entregam. E quanto aos atendimentos das pessoas que vêm, a sua gira de atendimento normalmente é aos sábados, né? São todos os sábados. A partir das 5 horas da tarde, a gente começa a entregar as fichas, que são as senhas. Então, as pessoas, por hora de chegada, pegam as senhas e escolhem com quem ela quer passar. Cada médium que vai atender, ele tem um número para atender, 8, 10 no máximo. Então, tem um limite também para médium. Então, por sábado, a gente atende, dependendo, 250, 300, 350 pessoas, porque a gente tem bastante médium que dá atendimento. Então, independente da quantidade, a gira não passa de 11, 11 e meia no máximo. Mas, sábado passado acabou 10 horas da noite, tinha bastante gente. Então, mas graças a Deus flui bem, né? Moço, que escuridão é essa, meu rapaz? Moça, você também não fica atrás. Ouço o lamentar de vozes a chorar, porque não segue a luz do nosso Pai. Quando a gente fala Umbanda raiz, é aquela Umbanda que fala muito e trabalha muito com a casa de caboclo, né? Trabalha muito com os caboclos, com os pretos velhos, né? Com Exu. E lógico que hoje a gente tem essa integração dentro dessa nossa casa, faz mais ou menos 7 a 8 anos que a gente começou a trabalhar com a linha de cigano também. Que antigamente o cigano atuava dentro da gira de Exu, de Pombagira, né? Com o tempo, a gente tem uma linha só para o cigano. E muitas outras casas já vinham trabalhando muitos anos já. E a gente teve, dentro do direcionamento da espiritualidade, um momento certo para ir colocando o cigano dentro da nossa gira. Mas aqui é uma casa de caboclo, a Umbanda raiz é muito caboclo, é muito preto velho, os trabalhos de Exu muito forte. Só que hoje a gente tem totalmente essa clareza que a gente precisa não se adaptar, mas entrar verdadeiramente nessa nova era, né? E ter o aprendizado de cristais, que antigamente a gente não usava, hoje a gente estuda cristal. O cigano que eu trabalho, o Suan, ele fala que é o cigano do cristal, então ele já falou, você precisa estudar, precisa aprender, né? Então a gente mesmo mantendo a raiz, meu pai morreu faz 5 anos, é o mesmo terreiro Tupinambá Estão das Matas, as firmezas estão aqui, né? Eu não mudei nada, existe casa que muda e faz parte do ritual, então os assentamentos estão aqui, foi permitido pela espiritualidade, eu só dou continuidade do que meu pai plantou, né? Então o terreiro é Tupinambá, a casa é de Ogum Beramar, que hoje eu estou à frente, não é do seu Birajara. O seu Birajara comanda a gira, mas a casa do seu Tupi vai ser eternamente dele. Ô pai, e a sua casa, para que eu possa entender, no dia de atendimento, ela existe cambonos, como eu já fui visitar algumas casas, né? É o mesmo sistema? Existe cambonos? Sim, existe alguns cambonos mesmo, que são cambonos,
né? E são poucos, são 2, 3, 4 cambonos, e quem ajuda no atendimento a cambonear são os médicos que estão em desenvolvimento. Porque a gente sempre fala, o cambone é o que aprende mais. Né? A gente aprendeu isso já, o cambone está ali, porque hoje eu estou camboneando a sua entidade, amanhã o caboclo pode falar, hoje você não vai trabalhar e você vai cambonear o outro. Então já é a prática do nosso terreiro, os próprios médicos que não estão incorporando ainda, atendendo ainda, eles camboneiam, os outros médicos já estão atendendo. Tá. E a sua casa tem pais pequenos? Tem pai pequeno, tem mãe pequena e já tem pais e mães sacerdotes também preparados. Olha, que maravilha, que fantástico. Isso, vai desenvolvendo, vai chegando o tempo, e quando a espiritualidade direciona, e a gente faz a consagração, a coroação, e não quer dizer que ele precisa abrir terreiro. Sim. Né? Lógico, se um dia quiser, a gente vai dar todo o suporte que precisar. Interessante que você falou dos ciganos, né? Uma oportunidade que a gente conversou, chegou a comentar que depois que a linhas dos ciganos Mudou a casa totalmente. começaram a passar, teve uma mudança geral, né? Fala um pouquinho pra gente disso. Quando os ciganos, a gente começou a trabalhar com ciganos, para mim, no começo, como eu falei para os médios, foi dificultoso trabalhar. Eu não tinha costume ainda, eu não tenho a incorporação inconsciente, eu sou meio semi-inconsciente. E até acostumar mesmo, saber que as informações estão vindo, né? De uma mente diferente do que eu estou habituado a trabalhar, os trejeitos, né? Será que eu me solto ou não me solto, né? Lógico, tinha momentos que a entidade me tomava quase que todo para ele falar, olha, aqui quem manda, eu que comando aqui, né? Então, para mim foi dificultoso no começo também. Eu falo muito isso para eles, que para mim foi uma experiência nova. Que eu tive que desconstruir algumas coisas para construir, depois de mais de 20 anos, voltar a sentir uma incorporação diferente. Né? E hoje, lógico, a gente já está confiante, firme, é incrível, assim. Só que parece que abriu mais uma luz. É difícil de explicar, parece que tinha 5 lâmpadas aqui, quando abriu o cigano, colocou mais 2, 3 e clareou o terreiro de uma maneira incrível. Tanto que tinha uma época que a gente brincava, a gente falava que o cigano batia os Exus da quantidade, né, de atendimentos, que o pessoal via aquela alegria, aquela festa, e quando sabia que era gira de cigano, aí pronto. Verdade. Eu gosto, particularmente, eu gosto muito de cigano, eu gosto muito da gira de cigano. Eu sou equete, então eu não recebo, mas eu fico admirada, né, quando vê o vodúncio, né, um médio virar, e aquilo dali é encantador. Para mim, eu fico encantada. Pai, eu queria lhe fazer uma pergunta. O fato de ter tantos anos, né, a sua casa ter tantos anos, tantos filhos e tal, isso atrapalha a sua vida de pai, né, de educar, a sua vida profissional, a sua vida pessoal, isso. Eu sempre tive essa curiosidade de perguntar. Para mim não atrapalha nada. Não. A gente tem algumas regras aqui no terreiro. Todos que entram aqui, eu já falo para eles que eu não falo de espiritualidade por telefone. Por WhatsApp, nada, que é muito importante. A gente fala por telefone, o entendimento lá é diferente. E se a gente abre um leque para a pessoa, ela vai começar a querer consulta por telefone. Então, eu não falo de espiritualidade para ninguém, nenhum médio. É lógico que a gente tem o tino quando é uma emergência. Eu dou um exemplo para eles como uma pediatra do meu filho. Quando a gente foi lá, ela falou, anota o meu telefone, o que você precisar, você me manda mensagem, eu respondo. Meu filho estava doentinho, mandava mensagem, ela não respondia. Eu falei, poxa, mas ela falou para mandar mensagem e não responde? Quando a gente, de repente, de um outro caso, mandava mensagem, ela respondia, traz ele agora. Então eu entendi. Quando era importante, ela falava, pode vir. Quando não era, ela não respondia, porque era normal, porque é preocupação demais. E eu falo isso para eles, eu vou atender. Quando for importante, falar, vem para o terreiro, a gente conversa. Então, o meu trabalho aqui no terreiro são os dias de gira, quinta e sábado. Não tem outra coisa, eu venho, firmo as velas, né, faço minhas orações, mas não tem nada mais, não pode de 1 médio, 10 médios, 100 médios, não muda nada para mim. A não ser que a espiritualidade passe alguma outra coisa para a gente fazer durante a semana, né, algum trabalho, alguma obrigação, aí é um dia a mais. Mas fora isso, não me atrapalha, não me ocupa, eu vivo minha vida normal, natural. Eu vivo a Umbanda no meu dia a dia, mas não vivo o terreiro no meu dia a dia.
O terreiro é o terreiro, no dia de gira. A gente cuida, zela do terreiro, mas eu pratico a Umbanda no meu dia a dia, me cuidar, me espiritualizar, mas eu não sou bitolado e saio atrás de problema, não. De jeito nenhum. Senão a gente acaba ficando louco e corre atrás de problema e não tem problema. E a gente já pegou o tino hoje, quando a gente vai tendo, vai ficando inteligente, vai ficando esperto, né, experiente. E a gente já sabe, né, que quando tem algum problema, a gente já vai atuar, vai falar com o médium. E o médium sabe também. Que o primeiro contato, o médium ele quer falar tudo, ele quer saber de tudo. E a gente fala, você vai saber tudo no momento certo, devagarinho. Né? Hoje tem um pai Google que responde tudo. Tem muitos cursos que respondem tudo. Só que até isso eu falo para ele, precisa ficar atento, porque a gente quer aprender. E às vezes sai correndo fazendo um curso à torta e à direita, e eu falo, primeiro curso que você está fazendo, vê se o que você está fazendo, você usa hoje. Se não usar, não adianta. É muito mais fácil você entrar no terreiro, começar a ter dúvidas e sanar essas dúvidas que você tem. No dia a dia, porque aí você vai saber verdadeiramente o que você está aprendendo, o que você quer. Porque se 10 autores for falar de Umbanda, os 10 vão falar diferente. Sim. Então a gente tem que... É uma doutrina verdadeiramente, né? Sim. E aí tem que seguir a doutrina da sua casa, sim, né? Não adianta eu vir numa casa, aprender e lá fora aprender com outros não e fazer... Adianta. Eu sempre penso isso também. Eu posso passar por vários lugares, mas a minha base está na minha casa, né? E aí você agrega, né? Aquilo, acho que já falamos até sobre isso também. A gente agrega. O que é bom, a gente absorve, o que serve, né? E o que não, perfeito. Eu não proíbo nenhum médium de ir a outro terreiro. A única coisa que eu falo para eles, qual o propósito de você estar indo em outra casa? Porque às vezes a gente não tem gira, é um dia de folga. Sim. Rapaz, vou em outro terreiro. Tá, mas você vai fazer o que lá? Ah, porque não tem gira, eu vou visitar o outro. Não, precisa ter um propósito. Sim. Porque, para mim, o médico quer ir em outro terreiro, ele quer fazer no terreiro o que ele não pode fazer no dele. Sim. Isso é experiência, isso é fato. Então, é lógico. Ah, pai, eu tenho um amigo meu, tem um terreiro, vai ter um dia de festa, eu queria ir lá conhecer. Vá, não há problema. É o que meu pai falava pra gente, eu vou ensinar cada um de vocês saber entrar e sair de qualquer outro terreiro. E não é para ir lá para falar mal do outro, é para ir aprendendo. Então, essa é a intenção. Quando tem propósito, um bom propósito, a gente tem que se unir verdadeiramente. Sim, agora, ficar indo buscando gira, correndo gira, não adianta. A espiritualidade costuma dizer, né, que para a espiritualidade não existem paredes, mas é para a espiritualidade. Né? Sim. E aí as pessoas têm que realmente aprender, se entregar, se encontrar. A partir do momento que você se encontra, você não tem essa necessidade de ficar correndo de terreiro em terreiro. Principalmente, né? Quem está começando, porque depois a gente começa a ser questionado. Por que a gente trabalha assim, o outro terreiro trabalha do outro jeito? Ah, mas o outro terreiro falou que não é assim. Então, se você está questionando a sua casa, questionar, quer dizer, é falar, mas por que lá é assim, aqui é diferente? Sim. A gente sabe. Pai, mas qual é a diferença? É diferente, né? Então, quem quer questionar muito, fala, poxa, se você está questionando, vai para outro lugar, né?
É legal essa pergunta, né? As casas diferem muito uma da outra. É verdade. Eu vou falar algumas coisas e algumas casas não me entenda mal. É minha doutrina, né? Então aqui a gente entende primeiramente que nós temos nosso corpo físico, que nem hoje teve gira de desenvolvimento. Só quem trabalhou com charuto hoje foi seu Birajara e acabou com Indaiá, que são os dois os pais e mães. Porque não viu necessidade de os outros caboclos estar trabalhando com charuto. Porque para nós o charuto é uma limpeza, é como a defumação. Sim. Então a gira já estava energeticamente equilibrada, não precisava mais de 100 médios, estava aqui hoje, com fumaça e a gente inalando tudo aquilo ali. Então a gente começou um tempo falando isso para os médios. É lógico, no dia de atendimento, tem o charuto lá, que ele vai estar dando passe e vai estar defumando a pessoa com o charuto. Algumas pessoas que vinham de outras casas queriam usar o cigarro. Eu não deixo. O charuto, ele tem ervas lá apropriadas para limpeza. O cigarro, quimicamente, tem mais de 200, 300 químicas lá dentro que nem a ciência sabe o que tem. Eu sei disso, que meu pai morreu por causa do cigarro, minha tia morreu de câncer por causa do cigarro, minhas duas tias morreram de câncer por causa do cigarro. E nós conversamos com os médicos falaram, no cigarro tem coisa que nem a gente sabe o que tem. Então, na relação da ciência, que é exata, então o cigarro ele não faz limpeza. Então, no cigarro a gente não usa. Às vezes as pombogira usa, eu já, para esse mês, para o outro, a espiritualidade já me orientou a gente trabalhar um outro tipo, ou uma cigarrilha, ou algo que vê o material que tem dentro, que sim, ele usa, né, a fumaça energeticamente para limpeza. Porque o cigarro não vai limpar nada. Então, fumaça por fumaça, é melhor riscar um carvão aqui e ficar com a fumaça do carvão. E a gente só procura dosar isso no dia de desenvolvimento para não ficar a gente inalando essa fumaça toda. E é mesmo que a gente saiba que por anos e anos que a gente trabalha aqui, nós estamos calçados pela espiritualidade, não vou ter problema de pulmão, eu tenho rinite, nunca tive problema, né? Mas eu sei o limite, que nem hoje eu tô com minha garganta ruim, né? Então eu já vi o caboclo, tem hora que ele pegou o charuto, deixou de lado ali, né? Porque tem um corpo físico aqui. Então a gente tem que ter essa consciência. E a própria espiritualidade, né? As próprias entidades nos respeitam, né? Sabem também do nosso limite. Só que né? a gente não entender isso, a gente fala, mas a espiritualidade vai me proteger. Lógico que ela vai, mas até onde? Sim. Aí a ignorância é nossa, né? Se Sim. a gente não tiver esse entendimento, não adianta. É muito peso, né? Jogar muito peso. Eu falo, às vezes, as pessoas que são médios ou Valdunce, joga essa responsabilidade. Não, meu santo faz, gente, né? Também sim. Jogar essa responsabilidade. É uma parceria. E tem sobre a bebida que você falou também. A bebida também é importante. A gente trabalha isso com os médios. Aquela questão, chegar numa gira de Exu, se não tiver um whiskyzinho dele, a champanhe da pombagira, quem está lá fala, vê primeiro, mas gira de Exu, não tem um charuto, não tem. A gente sabe isso, que tem a questão do ver. Eu não ligo para isso. Mas a gente trabalha também na doutrina do médium, tem gira que a gente trabalha, nenhum Exu bebe, nenhuma pombagira bebe. Tem gira que a gente trabalha e a entidade já fala, pode dar uma dose para cada um. E já fala, se ficar tonto, depois a gente conversa. Porque a gente precisa trabalhar o corpo também do médium, né? A gente trabalha essa questão de desmistificar mesmo, né? A gente sabe que o álcool da pinga é puramente para limpeza, né? O Rubens Saraceni falava muito isso, para descarregar, né? E quimicamente o álcool é para descarrego, para limpeza. Né? O Exu que eu trabalho, ele gosta de um whiskyzinho, eu deixo lá, um copinho ali. De vez em quando ele vai dar a bicadinha dele. Tem dia que eu ponho e ele não bebe nada. Então a gente vai desmistificando, mas deixa ali. E se ele bebe, ele está trabalhando ali, né? Alguma coisa está fazendo. Mas a gente procura fazer com o médium entenda que não é necessário. Depende da doutrina da casa. Eu conheço casa que não entra bebida de jeito nenhum e está tudo certo. A gente trabalha muito essa questão da roupa também, já entrando nessa questão da visão, do visual. A gente não permite que nenhuma mulher fique de ombro de fora, que nenhuma mulher passe batom um dia de gira, não passa batom. Principalmente gira, qualquer tipo, principalmente pombagira, de Exu e pombagira, porque a gente fala, pombagira já é linda. Então você não precisa se pintar para querer parecer ela. Porque eu conto uma história, tinha uma senhora que trabalhava com a Maria das Rosas, que é a pombagira até que eu trabalho, depois eu fui descobrir com o tempo. E era uma senhora de idade já. Quando ela incorporava, era algo incrível de se ver. Era uma sensualidade, uma coisa linda, que não era ela. Aí dali eu entendi, não precisa emperequetar o pavão, como fala, né? Já era lindo. Então a gente trabalha isso
também de não pintar. O máximo que a gente deixa são as unhas pintadas, que já é do dia a dia. Mas quando o caboclo até fala, tal giro, não quero nem unha pintada. Já é para trabalhar essa questão do porquê mesmo, né? Do porquê. Então, às vezes a gente é fogo e às vezes a gente é água. Mas vai dosando para o médium entender, né? É isso aí. Está em mim, como brilha bonito, o anjo que está em nós. Se Oxalá permitir que venha meu anjo, me guarde meu anjo, me abençoe meu anjo na guarda. Me guarde meu anjo, me abençoe meu anjo de luz. Me guarde meu anjo, me abençoe meu anjo da guarda. Me guarde meu anjo, me abençoe meu anjo de luz. Meu anjo de luz. Meu anjo de luz. Conta um pouquinho assim do começo da casa, como nasceu a casa, né? Foi o seu pai, né, que começou a casa, ele era filho do Pajaú, então como começou? Meu pai, todas as irmãs do meu pai, de sangue, sanguínea, já eram os médios, foram médios, e ainda existe duas irmãs, as 3 irmãs deles são vivas. Uma irmã ainda tem o terreiro, que é do seu Giramundo, que era quando começou com meu pai, era meu pai, a irmã sanguínea dele, a minha tia Inaura, e tinha um outro irmão do meu pai, era irmão de santo, que trabalhava com o seu Birajara, que é o mesmo caboclo que eu trabalho hoje. E meu pai, antes de ter terreiro, ele tinha desmaios, ele desmaiava. E um dia ele desmaiou no ônibus e uma senhora falou, você precisa levar ele, não é nesses médicos, é um médico de espiritual. E levou num terreiro, e era um terreiro de candomblé. Meu pai foi recolhido nesse terreiro, 30 dias, tomando banho de madrugada, comendo comida de santo por 30 dias. Chegou o momento que o pai de santo foi raspar o meu pai, a cabeça do meu pai, e o seu Tupi incorporou. O seu Tupi incorporou, riscou todos os pontos, cantou todos os pontos e falou para ele que não podia raspar, que ele não era do candomblé. Aí foi quando essa mesma pessoa indicou, esse mesmo pai de santo indicou o pai Jaú para o meu pai. Aí foi quando meu pai foi buscar o pai Jaú. Meu pai contava sempre, o seu Tupi já é coroado, já é um pai, já é um cacique de comando. Quando eu cheguei no pai Jaú, eu fui lá para o final da fila. Lá para o final da fila, independente da minha mediunidade, fui lá para o final da fila. E ele contava isso. Aí quando ele abriu o terreiro, abriu com a irmã dele, tomando conta, o Paulo, que já faleceu também, que trabalhava com o seu Birajara, que é o mesmo caboclo que eu trabalho. São esses 3. E sempre tinha um pena branca também do lado, que era um irmão de santo meu pai. Então sempre tinha seu Tupinambá, seu Birajara, seu Giramundo, seu pena branca e o seu pena roxa. Sempre tinha 5. E aqui no terreiro a gente tem eles também, sempre tem. E sempre é uma pessoa braço direito, sabe? Quando sai um, entra o outro braço direito. Então começou com esse quinteto aí forte, firme aí, e tá até hoje, Meu pai, hoje o seu terreiro é um terreiro de curimba forte também, né? Isso também já foi desde o início, sempre. Como que é essa questão da curimba? Meu pai tinha uma curimba formada só de mulheres. Era incrível. Há anos atrás. Anos atrás tinha um festival promovido pela Cultura, o canal da Cultura. Meu pai tem um troféu bem antigo, tudo amassado, que eu preciso achar ele. De 1977, num festival da Cultura, em preto e branco. E eram só mulheres que tocavam, eram irmãs, era a Cida, ela até faleceu faz pouco tempo. A gente chamava de Cida Tabaqueira, as tabaqueiras, né? E depois tinha um amigo do meu pai, amigo e irmão do meu pai, né? Tem até a foto dele ali, que era o Coquinho. Eu sinto muita coisa que eu aprendi, que eu toquei muito com ele. Com as meninas eu não toquei, devo tocar de pequeno, né? Mas com ele eu me desenvolvi com ele tocando, que ele tocava a gira de olho fechado. Ele cantava os pontos, vinham na hora, cantava na hora, lembrava no outro dia, lembrava depois. Ele tinha uma espiritualidade fora do comum. E
meu pai tem uma foto com ele, comigo no colo, de 77 também, eu com 4 anos de idade. Então ele já está com meu pai, já teve com meu pai mais de 40 anos de amizade, né? Quando meu pai morreu, nós fizemos um mês depois que meu pai morreu, fizemos uma homenagem para ele aqui. E eu lembro que nós só falamos pro Ogan do meu pai, que ele estava doente, né? Que meu pai morreu depois de uns 15 dias. Aí ele veio aqui visitar a gente. E foi incrível que no dia que meu pai morreu, num dia da homenagem do meu pai, eu lembro que estava com o seu Birajara, e era 10 para as 10 da noite. Ele pediu para um dos Ogãs cantar um ponto que o Coquinho cantava. 10 para as 10 da noite, lembro até o horário. Quando foi no outro dia, nós tivemos a mensagem que às 10 para as 10 da noite, ele morreu na casa dele, no mesmo horário. Eu até escrevi depois no outro dia que agora meu pai podia tocar a gira lá, que o Ogã dele chegou, né? Chegou lá e é incrível, né? A espiritualidade é incrível. Então a nossa corimba sempre foi muito forte. Do Coquinho, eu tocava com ele desde os meus 10 anos, né? Aprendi muito com ele. A gente respeita muito a tabaque, a gente potencializa demais a energia da gira. Isso não é nosso, isso é da Umbanda. Quem dá atenção aos toques e o canto só vai potencializar a gira. Demais, demais. Então a gente dá muita atenção a isso. Quantos Ogãs hoje a sua casa tem? Hoje nós temos, acho que se não me engano, 8 ou 9. 8 ou 9. Já chegamos a não ter nenhum. Já chegamos a ter 5, 6, 7. E eu cobri a tabaque com eles para ninguém tocar. E a gira foi melhor do que eles tocando. Porque essa altura ali não é para dar show. É para enxergar a gira. Não é para se aparecer, não é para se mostrar. Então estava sendo coisas que não era nosso. Então a gente cobriu o terreiro, a gira foi na palma, foi muito melhor que tocado. E depois eu falei para eles, é vergonhoso, né? A gira ser melhor do que todos vocês tocando. Aí eles acordaram, a gente começou a acordar que se tiver tabaco, Ogã, a gente toca, se não tiver a gira não para. Já chegou giras de eu pegar a tabaco, colocar no terreiro, abrir tocando. Depois colocar tabaco lá, incorporar, trabalhar só na palma. Mas graças a Deus hoje nós estamos com a corimba firme, forte. Tem muita coisa para melhorar? Tem muita coisa para melhorar. Tem ego para melhorar? Tem ego, como nós somos ser humano, vai melhorar. Mas a gente enxerga ali que o ego, quando tem que aparecer ali e aparece, a gente já para na hora. E aqui eu não tenho vergonha de falar, eles sabem, eu falo com educação, mas a gente fala aqui. Mas a corimba é forte porque todo terreiro canta. Por isso que é forte. É verdade. E hoje também tem escola de corimba no seu terreiro? O pessoal está sendo formado? Como que... Hoje, graças a Deus, a gente tem o Gilson. Hoje, quem dá aula aqui é o Gilson, o Cris e o Molina, que é lá do terreiro do Pai Cláudio. O Pai Cláudio liberou, ele vem aos sábados, na parte da tarde, que de manhã ele dá aula lá no Pai Cláudio, Ricumini. Então, você vê que essa interação, eu sou amigo do Pai Cláudio e a Mãe Rosa. O Gilson dá aula aqui dia de sábado, na parte da manhã, na parte da tarde, junto com o Cris e o Molina. O Culi Molina vem à tarde. E a gente tem um outro braço do Instituto, né? Quem faz as aulas é o Instituto Cultural Tem Que Ter Fé. E a gente tem um outro braço na casa de um irmão, na Barra Funda, eu esqueci o nome, que também é comandado pelo Gilson, o Cris e o Molina, que é um braço do Instituto também lá. Na Barra Funda. E a gente fala sempre para as pessoas que a gente vai trabalhar a corimba, mas a gente trabalha muita musicalidade, né? Da corimba como terapia no dia a dia. Para eles tocarem, para eles trabalhar isso dentro de casa e interagir com a canção. Interagir dentro do terreiro com ponto e fora interagir com a música, né? Tanto que dia 17 a gente vai fazer o presente de Natal. Sim. E os alunos vão tocar com a gente. Eles vão tocar a primeira parte do show, vão tocar com os músicos, a harmonia, para trabalhar a musicalidade e a espiritualidade junto. E graças a Deus a gente está com um grande número, um número muito bom, né? Que a gente ficou impressionado com isso, mas é porque a gente fala para as pessoas, a gente não está aqui para mudar o seu terreiro, né? O que a gente ensina a tocar, que no nosso terreiro tem um toque aqui que comanda aqui, que a gente chama que é o toque 1. Então, todos os toques e os cantos que a gente sempre tocou com ele não interferem em outro toque. É sempre o mesmo toque da casa. Quando é um ponto novo que tem que tocar com outro toque, aí a gente toca. E a gente fala para o pessoal, não é para mudar a sua casa. Se seu pai e sua mãe falam, pode tocar outro toque, outro ponto, aí você aprendeu, você vai introduzindo devagar, mas não muda a característica da sua casa. A gente aprende, mas na nossa casa a gente volta e segue a doutrina de lá. Bom, eu acho que nosso primeiro programa hoje, estou muito feliz, bastante emocionada de estar aqui.
É legal ver você falando de dar aulas, do pessoal. A casa do Pai Cláudio é onde a gente se formou agora há pouco tempo, como sacerdote também, e no sacerdócio, né? Trabalhamos na nossa casa, levamos o nome da nossa casa, mas é legal ver isso, né? Essa união entre os terreiros, né? O próprio Pai Cláudio liberar o ogã dele para dar aula aqui, Tanto que eu ter falei, outro. primeiro pergunta lá para a gente não ter problema, né? A gente tem que se ajudar, não se atrapalhar. Sim, isso é muito legal dentro da Umbanda, respeito, né? né? É o respeito entre as casas. Eu acho que é assim que a gente vai para frente, não é olhando a outra ou criticando, é se unindo, né? Por isso que a espiritualidade diz que não existem paredes. É para isso, não para que a gente... E hoje, na verdade, eu gostaria de colocar assim que eu participei de uma gira fantástica, maravilhosa, de uma energia assim surreal, uma energia maravilhosa, assim você sente assim no fundo da alma, né? A sua casa realmente você está de parabéns como pessoa, né? Porque você é uma pessoa super agradável, trata as pessoas muito bem, a energia da sua casa é espetacular, as pessoas são maravilhosas e a firmeza, né, da espiritualidade, que é o mais importante, é muito firme. Eu senti essa energia na minha alma. Eu chegava ali, eu estava ali de cabeça baixa, que eu ainda falava assim, meu Deus do céu, eu estou me tremendo por dentro da energia que eu estava sentindo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua casa, parabéns por levar o nome da Umbanda, né? Esse é o nosso objetivo aqui do canal, o objetivo do canal Saravá, é justamente sair visitando e mostrar para todo mundo trabalhos incríveis, brilhantes como o seu, né? Para que as pessoas, outras pessoas também venham conhecer, e quem não é espírita que possa conhecer também um trabalho magnífico como o seu, que veio de geração, veio do seu pai, da sua família, das suas tias. Isso é fantástico, né? Isso não perdeu, olha que essência pura, essa essência tão forte, que ela não se perdeu, né? No decorrer dos anos, passando de uma geração para outra, geralmente balança, mas não se perdeu, né? Então, Pai Sandro, eu gostaria muito de parabenizar o senhor, agradecer por nos receber e nos dar a oportunidade disso, e parabenizar muito a sua casa. A sua casa é maravilhosa, que todos tenham a mesma oportunidade, né, de conhecer isso. Para encerrar, vamos fazer um pinga-fogo aqui. Sim. O senhor chegando na sua casa, nessa casa como assistência, o que o senhor falaria para essa casa? Que axé é maravilhoso. Porque eu vou em muitas casas, né? A gente sente a energia nas casas. E eu independente do tamanho que eu consigo sentir naquele dia que eu vou, porque depende de mim, né? Sentir isso. Eu tenho essa casa, um axé maravilhoso. Tanto que na pandemia, quando eu vim aqui rezar todos os dias eu vinha rezar. Era a minha... rezar por todos os filhos que queriam estar aqui e não podia estar. Teve um dia que eu entrei ali e abri a porta, aquela porta de vidro, e quando eu coloquei o pé aqui, eu vi esse chão azul bonito, eu senti uma força, uma energia que em mais de 20 anos pisando nesse chão que eu não tinha sentido. Aí eu entendi, de verdade, que como tem que valorizar as nossas casas. Como tem energia, porque eu vinha tanto aqui, pedia tanto, preocupado com a nossa vida, com a nossa segurança, e quando eu estava bem espiritualizado mesmo, né, que todo dia vindo aqui, estou com a mente tentando direcionar para não entrar naquela frequência negativa, e eu entendi que eu estava com a minha mente bem equilibrada, minha cabeça focada. Quando eu pisei aqui, eu falei, entendi. Então é aqui que eu preciso valorizar. Tanto que eu, antes de voltar, eu falei muito para os médios, tanto que a gente pede para ficar descalço, pisar, no dia da corimba fica de tênis, não tem problema, mas quando a gente prepara o terreiro, sente a energia. Pisa aqui e sente, né? A gente já viu muitos médios que não incorporou em outra casa, e chegar aqui e incorporar, mas é porque
tem axé, toda casa tem axé, não estou falando isso, todas têm. Mas a gente dá atenção a essa essência, entendeu? A essa raiz. Eu não faço nada por mim, eu falo sempre, eu não falo mais para a espiritualidade, mas ela sabe. Eu não preciso se preocupar comigo com o ego, eu não tenho ego, de jeito nenhum. Eu quero é manter essa casa aberta, enquanto a espiritualidade quiser, e passar ela para minhas filhas, para o meu filho, para o meu neto, se assim tiver que ser. E quando eles começarem a trabalhar, que eles sintam o que eu sinto hoje, o que você sentiu, entendeu? O que vocês sentiram, o que o outro sente de verdade, que quando a gente sentir de verdade, aí a gente valoriza. Então, eu nunca vou falar que essa casa não tem axé, é um axé maravilhoso, é maravilhoso esse axé. Como muitas casas são, mas eu tenho que falar que essa casa tem axé, senão eu não estaria aqui firme e forte. E eu vou deixar aqui, né, como nós somos o primeiro aqui do Saravá Visita, a nossa camisa aqui para vocês. Os nossos... E a gente colocou na pandemia, que o seu Birajara sempre repetia para nós, ninguém pode mais que Deus, né? Deus, ninguém pode mais, deixou aqui nas costas, como para a gente falar todo dia e a gente enxergar isso. E eu quero agradecer também, obrigado, viu, por estar aqui com vocês, não por ser o primeiro, mas por entender o carinho e essa irmandade que a gente criou, de estar junto, firme, eu agradeço de coração. Força foi muito E como o seu Birajara sempre fala, a casa é nossa, porque se for só minha, só eu cuido. E quando vocês vêm, vocês também estão cuidando da casa, estão cuidando, eu tenho certeza, só de ter carinho, ter cuidado, está cuidando da gente também. Então a casa é nossa. Obrigado, de coração. Obrigada, pai. Deixa eu só... Bom, gente, a gente está encerrando aqui o primeiro episódio. A gente vai, se assim for permitido também pela espiritualidade, porque eu acho que isso é uma missão espiritual também que a gente recebeu, de estar levando não só da Umbanda, mas a gente quer estar na sua casa, no seu templo, na sua roça, não importa, a gente quer conhecer qual é a sua doutrina, a sua vertente, todas são importantes, todas são necessárias, e o Saravá Visita tem esse objetivo. Agradecer muito a você, Pai Sandro, pela essa... É muito bom ser recebida por você, não só aqui, mas nos shows, em qualquer outro lugar, porque é sempre esse carinho. Muito obrigada, viu? Gratidão, eu que agradeço. Sua bênção. Oxalá abençoe nós todos. Pensa, pai. Boa noite. Ouço o lamentar de vozes a chorar, porque não segue a luz do nosso Pai. Eu andei em terra, céus e mares, caminhei por tantos lugares, e sempre siga a luz do nosso Pai. Não há escuridão perdida, essa luz que ilumina, dê fim ao choro e volte a acreditar. Moça, reative a memória daquele que fez história e deu a vida pra você poder viver. Moço, do abismo ao fundo do poço, luta não serve de consolo.